O que é ser salvo? O que é salvação? Meu nome é Daniels e este canal nós tratamos de assuntos como este que leva as pessoas a viverem melhor a partir de uma vida com Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, um versículo que fala de quando o anjo falou para José que ele não devia ter medo de receber Maria como sua esposa, porque o ente que estava nela era santo e o nome dele ia ser Jesus. A criança que ia nascer ali devia ser chamada como Jesus, porque ele livraria o povo dos pecados deles. Eu tenho tratado sobre este versículo com ângulos diferentes, em partes separadas em cada vídeo. E hoje eu quero falar sobre esse nome que nos livra, né? Ele nos salva dos pecados. O que ele vai livrar o povo? Ele vai salvar o povo dos pecados deles. O que é isso? Então, quando nós tratamos de salvação, nós estamos falando de salvação do pecado, ou seja, esse grande cataclisma de consciência, esse grande problema espiritual que atinge a humanidade. Não adianta as pessoas dizerem que pecado não existe, mesmo as pessoas não religiosas, mesmo as pessoas agnósticas acharem que o pecado deve ser uma palavra ignorada, ou que essa realidade distorcedora não existe, porque é só você olhar os jornais, é só olhar as notícias, é só você olhar ao seu redor. Esses conflitos internacionais, os conflitos entre as pessoas, as maldades que existem nas pessoas, as atrocidades que às vezes uma pessoa que parece para você normal, de repente detona fazer com outros. Então é assim, ficar indiferente para com o fato de que o pecado existe não resolve. Porque ele existe, é ele que está causando tudo isso. E o ser humano que obedece a esses desvios, achando que tudo bem, isso é normal, é simplesmente um louco. Porque é a mesma coisa de você deixar as pessoas tomarem veneno, e você tomar veneno e achar que um pouquinho de veneno não faz mal para ninguém. É a mesma coisa você achar que essa condição, esse estado em que a humanidade está, tem que persistir. E não adianta fazer passeatas, fazer comícios, queimar estátuas, tentando ser melhor que os outros e condenar os outros, porque todos nós somos farinhas do mesmo saco. Todos nós estamos debaixo da afetação desse desvio universal. E então é isso que Jesus veio fazer. Deus mandou o seu Filho aqui para que nós pudéssemos ser salvos. Mas para você compreender salvação, você precisa entender que, em primeiro lugar, nós não merecemos salvação. Ele veio livrar-nos dos nossos pecados, mas nós não merecemos esse livramento. O próprio nome de Jesus significa libertador, salvador. Significa isso, quer dizer que ele já veio com um propósito específico, iminente de nos dar uma coisa que nós nem sempre buscamos. As pessoas nem estão, muitas pessoas não estão nem aí se há pecado ou não há, elas fazem o que dá na cabeça delas. Tem até uma musiquinha que cantavam antigamente que dizia que não existe pecado do lado de baixo do Equador. Então a salvação é algo que nós não merecemos. Em Isaías capítulo 64, versículo 6, diz assim, Isaías 64, 6. Isaías é um livro do Antigo Testamento e foram encontrados, inclusive, anos atrás, cópias do livro de Isaías lá numa gruta, lá no Mar Morto. E aqui em Isaías capítulo 64, versículo 6, diz assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como
as folhas. Ou seja, nós não temos condição, nós não merecemos, nós não conseguimos agradar a Deus o suficiente para sermos livres dos nossos pecados. Nós estamos como que afundados, o ser humano está como que afundado numa situação da qual ele não sabe como sair. Ele sabe construir altas tecnologias, espaçonaves e até descobrir vacinas ardentemente, né? Eles conseguem descobrir vacinas depois que um vírus causa morte e destruição de milhões em várias nações. Um vírus que provavelmente também foi produzido pela tecnologia humana, mas o ser humano não tem tecnologia, inteligência e sabedoria para conseguir desmistificar, sair, desenrolar o problema do pecado, o problema do engano universal, o problema do desnorteamento que a humanidade tem, que os seres humanos têm. Ele não consegue sair deste estado. E ele não merece, porque ele constantemente é arrogante. Os seres humanos são arrogantes, eles não conseguem ser humildes diante dessa realidade. Um acha que é melhor que o outro. Então o que fazer? Deus tomou a decisão de dar a salvação para o ser humano, mesmo que ele não merecesse, mesmo que muitos não se importam se precisam da salvação ou não, eles não sabem como é terrível não ter a salvação, eles não entendem, não querem nem saber, né? Querem viver a vida aí, mas não querem pensar que essa vida vai passar. O fim vai chegar, o fim de cada vida chega o momento de chegar para outra realidade. Eles não sabem que tem uma realidade muito mais real, né, por assim dizer, do que essa que estamos vivendo aqui. E lá, meu amigo, você vai prestar contas. Então, nós precisamos de salvação agora. Essa salvação tem que carimbar, entrar na nossa vivência e na nossa alma e no nosso interior agora. Então Isaías 64:6 diz que nós somos como o imundo, não merecemos. E nós somos salvos. E quando a pessoa é salva, quando a pessoa recebe esse selo, essa garantia de que a alma dela terá segurança, sua parte não física vai ter segurança depois que ela partir daqui. Salvo para quê? Nós somos salvos para sermos semelhantes a Cristo. Então essa é uma segunda coisa aqui, nós somos salvos para ser semelhantes a Cristo. A Bíblia diz que nós somos feitura de Deus. A palavra feitura lá em Efésios capítulo 2 é uma palavra, lá está escrito como uma palavra grega, que é poemes. Poemes é a mesma palavra que deu a palavra que hoje nós conhecemos como poema. Nós somos feitura, nós somos poemas de Deus. Então quando você se une a Jesus, quando você tem um relacionamento com Jesus, você vê ressurgir na sua vida que você é como um poema, como uma declaração de vida e de restauração para a humanidade. Outra coisa, nós somos livres do pecado para nos desembaraçar dele. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala que devemos nos desembaraçar. O pecado embaraça. Essa condição de distorção que existe na humanidade tem embaraçado os seres humanos. As relações entre os seres humanos, atitudes humanas, mostram que o quanto ele se embaraça facilmente, ele tem que estar sempre tentando se desembaraçar. E a salvação que vem de Cristo, ela vem para nos desembaraçar. É para nos livrar do pecado. Além disso, a salvação também significa que de agora em diante nós vamos melhorar, nós vamos ter um viver melhor, procurar viver melhor. Foi isso que Jesus orou lá em João capítulo 17, versículo 17. Ele orou pedindo ao Pai que
o Pai santificasse os discípulos dele pela verdade, e que a palavra de Deus é que é a verdade. A mudança, a regeneração, ou seja, o resultado do relacionamento com Cristo, é uma coisa que acontece assim que a pessoa crê em Jesus, assim que a pessoa se rende a Jesus pela fé. Não é uma coisa gradativa. A salvação não é uma coisa que acontece aos poucos. Quando a pessoa é aceita por Deus no plano eterno, isso acontece até fora do tempo. É atemporal. Só que acontece como se fosse num só momento. Quando a pessoa crê em Jesus, naquele momento ela está salva. Não é uma coisa que ainda aos poucos vai acontecer. Mas existem elementos dessa transformação que acontecem aos poucos, que é gradativo. É o que a Bíblia chama de santificação. Santificação é um processo gradativo. Vai acontecendo à medida que você vai aprendendo, você vai caminhando na sua vida, você vai tendo experiências com o que você aprende desse relacionamento com Deus e vai aplicando no seu dia a dia. Você vai tropeçar, vai errar, vai falhar, aí vai ver que não está certo daquele jeito, vai aprender lições. Então a santificação é gradativa. E é por isso que nós vamos vencendo no dia a dia, mas a vitória total já foi dada. Nós temos fé que a vitória já foi dada. Totalmente. Em João, a primeira carta que o apóstolo João escreveu, capítulo 5, versículo 4, ele diz que essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então ele escreveu para os cristãos, para os seguidores de Jesus, que eles deviam ter certeza que eles venceriam o mundo, eles venciam as conjunturas, tudo que se voltasse contra eles, eles venciam como? Pela fé. Então a salvação é isso, ela vem pela fé. Ela vem através daquela atitude interior, uma atitude espiritual de entrega a Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo, é a fé. A fé em Jesus, ele que é o caminho, ele que é a verdade, a clareza de tudo. Ele que é a vida, ele que dá alívio das dores, dos problemas e da morte, ele dá alívio. Ninguém vem ao Pai, ninguém conhece a Deus profundamente, paternalmente, filialmente, se não for através de Jesus. É Jesus quem dirige as pessoas que creem. Ele que guia, ele que dirige você. Você não consegue achar sozinho o rumo certo. Não adianta tentar se salvar sozinho. É através do nome de Jesus. É Ele que dá um novo caminho para as pessoas que acham que não tem mais jeito. Ele dá um caminho de vitória para essas pessoas. Ele torna pessoas que antes estavam frustradas, deprimidas, sem visão do que fazer, ele dá vitória a essas pessoas. Além disso, essa salvação que Jesus traz para as pessoas que creem, traz consolo, ele consola as pessoas, ele tira a tristeza, o pesar, a dor da alma, ele alegra, a salvação traz alegria. Esse relacionamento com Jesus conforta as pessoas. É Jesus quem faz as pessoas caminharem com júbilo, caminharem com alegria, caminharem com ânimo novo. Elas tiram forças da fraqueza através de Jesus e da salvação dele. Através da salvação, Jesus renova você, Jesus reforma a sua vida, Jesus restaura a sua vida, Jesus reconstrói coisas em você, Ele torna tudo novo, Ele que faz nova todas as coisas. Através da salvação, Jesus te dá um novo sentido, dá um sentido para a sua vida, você sabe o rumo agora, Ele dá um significado para as pessoas que achavam que não valiam nada, que a vida delas não valia nada. Você tem esse relacionamento com Deus? Você deseja participar
desse trabalho, desse povo que está tendo um relacionamento com Deus? Será que nós estamos realmente desejosos por expandir esta restauração, essa realidade para outras pessoas? Pense nisso e busque a salvação ou busque a força santificadora da salvação.